Para especialistas, com o trânsito de veículos cada vez mais intenso nas rodovias, o cumprimento da Resolução 405 de 2012 do CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito, ajuda a garantir a segurança não só dos motoristas profissionais, mas também de toda a população. A Resolução 405 do CONTRAN já está em vigor há quase 2 anos. Essa é a resolução do CONTRAN que regulamenta o tempo de direção dos motoristas profissionais em rodovias federais. Cabe à Polícia Rodoviária Federal realizar a fiscalização. Ainda conforme a resolução, a fiscalização fica a cargo do órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre a via em que ocorre a abordagem do veículo. Os condutores que não cumprem a lei estão sujeitos a multa para infração grave e retenção do veículo. Durante uma fiscalização feita pela Polícia Rodoviária Federal, o motorista deste caminhão-baú, que seguia de Jataí para Mineiros transportando uma carga de cavacos, perguntado se está ciente das normas, conforme determina a Lei do Tempo de Direção dos Motoristas Profissionais, respondeu: Sim, estamos cientes, a empresa trabalha dentro da norma aí agora. Qual a sua avaliação dessa resolução, vez que geralmente o motorista de carga ele tem tempo de saída e de chegada? Olha, essa questão aí, eles dá o prazo assim, da gente ir e chegar, mas e questão de horário. Eles querem saber, às vezes você roda um pedaço da noite, mas você tem que ter o descanso depois, né? Isso não quer dizer que tem que ser de dia ou à noite. Isso atrapalha no transporte, geralmente, vez ou outra da carga? Especificamente, no nosso ramo aqui, não é cobrado isso aí, não. A gente tem o material, mas não tem o horário para chegar lá, não é cobrado o horário da gente, não. A responsabilidade de controle do tempo de direção é do motorista profissional, segundo os critérios da norma. Além da forma de controle, o CONTRAN estabeleceu os parâmetros para o fracionamento do intervalo de 30 minutos, obrigatório a cada 4 horas no exercício da condução, conforme explica o inspetor da Polícia Rodoviária Federal, Rogério Marcos, ao prestar mais esclarecimentos sobre a resolução. Essa resolução 405 do CONTRAN de 2012, ela estabelece esse tempo de direção que o profissional de volante vai ficar ali na condução de veículo automotor em via pública. Então é necessário que as empresas, que esse profissional do volante respeite esse tempo de direção, em que essa jornada de trabalho ela não pode exceder mais do que 3 períodos de 4 horas, sendo que a cada 4 horas ele tem que parar por meia hora. E preferencialmente é necessário que ele cumpra esse dispositivo legal aí para evitar sanções previstas aí, tais como a autuação. Essa multa é de responsabilidade do condutor do veículo, é ponto para o seu prontuário. Nós temos também a questão de quando ele não cumpre esse tempo de descanso, o veículo é retido e ele tem que cumprir esse tempo para depois seguir viagem. Então é necessário que observe esses dispositivos legais e cumpra o que está determinado em lei. E como o motorista deve agir para cumprir esse dispositivo? Perfeitamente, desde que esse veículo dele não haja nenhuma restrição, porque no caso, por exemplo, dos bitrens de 9 eixos, ele só pode rodar durante o dia, de acordo com a ET, mas para os demais veículos em que não existe uma limitação de horário para que ele transite em via pública, a jornada de trabalho dele, a partir do momento que ela iniciar, ele vai poder transitar no máximo por 12 horas, respeitando 3 períodos de 4 horas, a cada 4 horas parar por meia hora, e ele vai ter que preferencialmente ficar depois 11 horas com esse veículo parado para o descanso noturno, ou tirar no máximo 2 horas para refeição e ficar 9 horas à noite descansando. Ou seja, ele não vai poder transitar mais do que 12 horas. E quais veículos se enquadram nos parâmetros dessa resolução? Exatamente, para os veículos de carga, são veículos com PBT superior a 4.536 quilos. E para os veículos de transporte passageiro, para aqueles que têm mais de 10 lugares. Então, esses respectivos condutores têm que se registrar esse tempo de direção no disco do tacógrafo, no aparelho, que esses veículos são um equipamento obrigatório que esses veículos possuem. E esse condutor tem que estar atento a essa condição e para evitar de ser autuado e de ter o veículo retido. E essa é uma resolução que chegou a ser bastante polêmica, inclusive sendo suspensa, e agora já novamente ela está instituída. Exatamente, inclusive no caso de Goiás existe uma
determinação do Ministério Público Federal para que a Polícia Rodoviária Federal intensifique a fiscalização com relação a esse aspecto, porque em grande parte dos acidentes automobilísticos aí, com questões drásticas aí, com mortes e tudo mais, percebe-se que esse tempo de jornada de direção muitas vezes está exaustivo, faz com que esse condutor esteja muito cansado e ele muitas das vezes envolve em acidentes graves aí na nossa circunscrição. E como é feita a fiscalização no cumprimento dessa resolução? Inicialmente é feita a abordagem desse veículo que possui o tacógrafo, é verificado no disco do tacógrafo, ali fica o registro da jornada de trabalho nas últimas 24 horas e quando há uma desobediência constatada, esse condutor é autuado, são 5 pontos para a sua CNH e ele vai ter que ficar com o veículo em local seguro, cumprindo o tempo de descanso para depois retomar a viagem. Durante a abordagem desse caminhão na BR-364, o inspetor mostrou na prática como a fiscalização do tempo de descanso do motorista é feita por meio do tacógrafo. Valdes, nós podemos perceber pelo disco do tacógrafo que esse profissional do volante começou a desempenhar suas atividades por volta de 8 horas da manhã. Então aqui, cumprindo a resolução 405 de 2012, ele vai poder transitar no máximo 4 horas para meia hora, depois ele roda mais 4 horas para meia hora e mais 4 horas. Aí ele vai ter que cumprir 11 horas de descanso dessa jornada de 24 horas. E ele tem que tirar aqui 2 horas para refeição, ele pode absorver 2 horas dessas 11 horas de descanso noturno. Quando ele tira 2 horas para refeição no período diurno, ele vai poder ficar apenas 9 horas parado à noite. Não há necessidade dele ficar às 11 horas. Mas nesse caso aqui específico, em que ele acabou não cumprindo todo esse período, que você vê que houve uma manobra no caminhão aqui, ó. Então não ficou valendo essas 2 horas diurna para refeição. Quando chegar aqui o período das 20 horas, ele vai ter que parar o seu caminhão e ficar cumprindo 11 horas de descanso noturno para poder retornar à viagem. Ainda de acordo com o inspetor, não são toleradas discrepâncias entre os dados do tacógrafo e da ficha de trabalho. A resolução prevê uma tolerância de erro máximo de 2 minutos a cada 24 horas e 10 minutos a cada 7 horas.